Boa noite, galera! Tudo bem? Então, vamos dar continuidade a mais uma aula nossa, né? E conforme tínhamos dito anteriormente, falamos aí sobre atividade, né, operacional, atividade financeira e atividade de investimento. Mencionamos, né, como se divide aí o demonstrativo de fluxo de caixa. E nessa aula agora nós vamos aprofundar um pouco mais, né, em conhecer essas atividades, tá? Então, a atividade operacional, né, ela vai falar muito aí a respeito da atividade de produção da empresa, ou seja, né, é a atividade que a empresa faz no seu dia a dia, certo? Então, assim, a compra, a venda, né, o pagamento das faturas, o recebimento dos clientes, isso tudo é atividade operacional da empresa. Ou seja, ela envolve toda atividade relacionada com a produção, né, de entrega de bens e serviços e eventos que não sejam definidos, né, como atividade de investimento e atividade de financiamento. Então, o que é o dia a dia da empresa, é o que a empresa faz, é o ramo dela, se é o comércio de roupas, é o que ela vende ali, aquilo ali é a atividade operacional dela. Então, tudo que está relacionado, né, com aquele fim, né, que é a compra, a venda, né, o recebimento, o pagamento, isso tudo é atividade operacional da empresa. Beleza? Então, aqui nós vamos ver alguns exemplos, né, de entradas, né, relacionada a essa atividade operacional. Então, nós temos aqui, né, o recebimento pela venda de produtos e serviços à vista, né, ou seja, a empresa vendeu, né, produtos ou serviços, mercadorias, né, essa venda, né, está relacionada a um valor que vai entrar na empresa, certo? Né? E também como outros recebimentos também, né, que está relacionado ali à atividade da empresa, né, aquilo que vai gerar ali o operacional dela, né, o dia a dia dela. Também temos aqui o recebimento de juros sobre empréstimos concedidos sobre aplicações financeiras em outras entidades, tá? Então, nós vamos ver esse recebimento de juros também. Então, sua empresa, né, ela tem a participação em outra empresa e ele recebe esses juros, né? Pode haver essa participação também, esse recebimento também ser classificado como atividade operacional. Conforme também pode ser classificado como atividade de investimento, mas aí tem as exceções, né? Como nós já vimos, cada regra existem as suas exceções, certo? Também temos aqui o recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, né, pela participação no patrimônio de outras empresas. Então, esse juros sobre capital próprio aqui é como se fosse uma forma de pagamento dos sócios, né, conforme tem o Prolabore, entre outras. Então, esse recebimento aqui pode ser também classificado como uma atividade operacional da empresa, dependendo do ramo da empresa, tá? E qualquer outro recebimento que não seja de origem de transações definidas como atividade de investimento ou financiamento, como recebimento decorrente de sentenças judiciais, reembolso de fornecedores, indenizações por sinistro, exceto aqueles diretamente relacionados às atividades de investimento, como sinistro em uma edificação, por exemplo. Então, assim, todas essas atividades aqui, né, isso tudo pode ser classificado como atividade operacional, tá? Todos essas transações aqui que pode ocorrer em uma empresa, ok? Também recebimentos de aluguéis, royalties, direito de franquia e vendas de ativos produzidos ou adquiridos para esse fim, por exemplo, como o caso de venda de carros destinados a aluguel, né? Então, a empresa que vende um carro, aqui dali está relacionado à atividade operacional da empresa. Então, esse recebimento, né, pela venda do veículo, né, aí está enquadrado como uma atividade operacional, tá? Exemplos de saídas. Então, nós vamos ter pagamento de fornecedores referente ao suprimento, né, de mercadorias ou de matérias-primas, né, e outros materiais para a produção de bens para venda, né? Então, tudo está relacionado, como eu disse para vocês,
a compra, a venda, o recebimento, o pagamento, uma despesa que está vinculada ali à atividade operacional, à atividade fim da empresa. Pagamento de fornecedores de outros insumos de produção, incluindo serviços prestados por terceiros, né? Também está enquadrado aí como atividade operacional. Também temos pagamentos aos governantes federal, estadual, municipal, referentes a impostos, multas e outros tributos e taxas, exceto quando especificamente identificados com atividades de financiamento ou investimento. Ou seja, aquilo que não está relacionado com atividade de investimento e financiamento vai estar relacionado com atividade operacional. Nesse caso aqui, ele citou o exemplo dos impostos. Então, sim, os impostos são uma atividade operacional da empresa. Ela precisa pagar os impostos decorrentes às suas vendas. Tá? Pagamento de juros, despesas financeiras, né? Dos financiamentos, né? No caso aí, financiamentos que foram feitos pelos bancos, tal, embora também possam ser classificados, né, dependendo da atividade de financiamento, mas depende do ramo da empresa. Nesse caso aqui, a gente olhou para uma empresa de comércio, por exemplo, um comércio varejista, nessa despesa financeira seria uma despesa operacional da empresa decorrente, né, de um financiamento, de repente de um empréstimo que ela fez. Tá? Pagamento para produção ou aquisição de ativos destinados a aluguel e subsequente venda, como no caso da compra de veículos destinados a aluguel, né? Então, assim, essa transação também se enquadra aí, né, como uma atividade operacional da empresa, ok? Atividade de investimento. Então, na atividade de investimento, né, vai estar relacionada aí ao aumento e diminuição dos ativos de longo prazo, não circulantes. Ou seja, lembra aquela partezinha lá do balanço de vocês que tem lá ativo circulante, ativo não circulante, e ali naquele não circulante está todo o investimento da empresa, o imobilizado, intangível. Então, são esses investimentos que nós vamos tratar aqui, né? Então, ali ele vai incluir, no caso, ali, a concessão, o recebimento de empréstimos, a aquisição e a venda de instrumentos financeiros, patrimoniais de outras entidades e aquisição de alienação de imobilizados e de participações societárias, classificadas como investimento. Ou seja, tudo que estiver relacionado a investimento, desde que seja uma compra, vamos supor, uma empresa comprou parte de outra empresa e ali ela tem investiu, né, nessa empresa, ou ela emprestou o dinheiro para alguém, ela está investindo o seu dinheiro e vai de alguma forma ter um rendimento sobre aquele dinheiro, né? Isso tudo é atividade de investimento, né? É onde eu aplico meu dinheiro, né, pensando em ter um retorno de alguma forma, que seja através de juros, que seja através de algum outro benefício, que a forma como eu aplico esse dinheiro vai me dar um retorno. Tá? Então, essa atividade de investimento. E nós temos aqui uns exemplos, né, de entradas. Né? Então, por exemplo, recebimentos resultantes da venda de imobilizado intangível e de outros ativos não circulantes utilizados na produção. Então, assim, a venda de um bem imobilizado, né, ele vai gerar, né, esse recebimento. E isso vai ser classificado como atividade de quê? De investimento, pois eu tinha um bem, eu vendi e ele me trouxe um retorno, né, um recebimento, e esse recebimento fica classificado como investimento. Tá? Recebimento pela venda de participações em outras empresas, como eu falei com vocês. Às vezes eu compro a parte de uma empresa, né, e ali eu tenho o recebimento, né, de alguma forma dessa participação societária. Né? Então eu vou ter, né, essa atividade de investimento também. Resgate do principal de aplicações financeiras classificadas como equivalentes de caixa. Então essas aplicações, né, que são feitas, né, são investimentos. E o resgate das mesmas também são investimentos. Já os juros, né, referente a esse equivalente de caixas aqui, né, pode ser até classificados, né, como atividade operacional, se for o caso. Recebimentos referente a contratos futuros, né, a termo aqui de opções de swap, no caso aqui exceto, né, quando for relacionado a contratos que foram mantidos para negociação imediata ou venda futura, tá? Que aí seria classificado como atividade de financiamento. Mas esses contratos aqui, né, usando esse termo aqui, né, eles são já como atividade de investimento, tá?
Também temos aqui recebimentos referentes, não, isso que eu já falei, né? Recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos a terceiro. É claro aqui que não entra as instituições financeiras, né, aquelas que emprestam dinheiro. No caso aqui vai entrar apenas caso a empresa, né, que decorrente de outra atividade, faça um empréstimo, uma coisa assim, um adiantamento, algo do tipo, e ela tem esse recebimento, aí fica classificado como atividade de investimento. Exemplos de saída: pagamentos de caixa para aquisição de terrenos, edificações, equipamentos ou outros ativos fixos utilizados na produção, né? Então você compra lá um bem imobilizado para sua empresa e esse bem você compra com o objetivo talvez de aumentar sua produção, alguma coisa do tipo, né? Mas esse bem, uma vez que você comprou, você está investindo, certo? Pensando no retorno que isso vai te dar, seja na sua atividade operacional, que seja aí no caso a fins lucrativos que você visa, né, na sua empresa. Então, pagamento também pela aquisição de títulos patrimoniais de outras empresas ou instrumentos de dívida de outras entidades em participações societárias, né, como o caso aqui do joint ventures, né, que também isso aqui é uma participação, né, é uma parceria legal entre empresas, ou seja, empresas que se unem fazendo uma parceria, né, o mesmo objetivo, o mesmo ramo, mas elas se unem para poder atingir um objetivo final, né? Talvez assim, usando, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma empresa, eu tenho uma mão de obra muito boa, mas eu não tenho capital. Eu tenho outra empresa que não tem uma mão de obra boa, mas tem um capital, né, um dinheiro para gerir. Então eu uno a ele, uma parceria, né, a gente faz essa parceria de empresas e a gente vai ter esse retorno, né, de investimento devido a essa parceria, tá? Temos aqui também desembolsos, né, dos empréstimos concedidos pela empresa e pagamento pela aquisição de títulos de investimento de outras entidades, né? Também pagamentos de contratos futuros, né, nós já falamos também anteriormente, né, no caso aqui com as exceções que se enquadrar aqui em financiamento e no caso em financiamento, que não vai entrar, certo? Mas esses pagamentos futuros aqui que você está visando investimento, né, aí no caso vai se enquadrar como uma atividade de investimento, ok? Adiantamento de caixa, empréstimos feito a terceiros, né? Nós citamos também já anteriormente, exceto, né, as instituições financeiras que não se enquadram aqui, beleza? Atividade de financiamento. Então, né, o fluxo de caixa aí proveniente de atividades de financiamento vão ser úteis para prever as exigências sobre futuros fluxos de caixas pelos fornecedores de capital à entidade, bem como a capacidade que a empresa tem utilizando recursos externos para financiar as atividades operacionais e de financiamentos, de investimentos no caso. Inclui aqui, por exemplo, a obtenção de recursos próprios, né, e o pagamento a estes retornos sobre seus investimentos ou do próprio reembolso de investimentos, né? Pode incluir também a obtenção de empréstimos junto a credores e amortizações ou liquidação destes, bem como a obtenção de pagamento de recursos de credores via crédito de longo prazo. Então nós vamos ver alguns exemplos aqui dessas atividades de financiamento, né? Que no caso aqui, vendas de ações emitidas, né, atividade de financiamento, empréstimos obtidos no mercado via emissão de letras hipotecárias, notas promissórias, debêntures, né, outros instrumentos de dívida, né, de curto e longo prazo. Isso tudo aqui se enquadra numa situação, né, de atividade de financiamento. Recebimento de contribuições de caráter permanente ou temporário, que por expressa determinação dos doadores tem finalidade estrita de adquirir, construir ou expandir a planta instalada, aí incluídos equipamentos e outros ativos de longa duração, né? No caso, esses recebimentos aqui também vão se enquadrar em atividade de investimento, né?
O exemplo de saída, pagamento de dividendos, né, juros, capital próprio, que também podem ser classificados como atividades operacionais, vai depender de como foi feita, né, toda essa aplicação, essa transição, qual a atividade fim da empresa. Pagamento de empréstimos obtidos, exceto juros, que o juros se enquadra lá no atividade operacional, tá? Então aqui esse pagamento dos empréstimos obtidos, né, vai se enquadrar em atividade de financiamento. Pagamento do principal referente a imobilizado adquirido a prazo, né? Então um pagamento do principal imobilizado que foi adquirido a prazo, né, se enquadra na atividade de financiamento, né? O pagamento em si, né, não se enquadra aqui o ato da compra daquele investimento, né? O imobilizado no caso é um investimento, mas o pagamento desse, quando esse financiado, né, aí se enquadra como financiamento, atividade de financiamento. E existem também, pessoal, as transações, né, que elas não têm efeito de caixa, né? Então, por exemplo, né, as transações que afetam ativos e passivos, mas não impactam o caixa. Então, por exemplo, né, essas atividades, né, que não impactam o caixa, elas têm que ser classificadas nas notas explicativas, né, ou de forma um texto narrativo ou com forma resumida, né, que a legislação vai pedir. Tá? Então nós temos aqui alguns exemplos, né? Dívidas convertidas em aumento de capital. Então, por exemplo, vamos supor que algum cliente tem uma dívida comigo, né? E essa dívida eu vou transferir para um aumento de capital, né? Algo do tipo. Aquisição de imobilizado via assunção de passivo específico, né? Letra hipotética, contrato de alienação, né? Essas atividades assim, né, já não vão entrar nas atividades de financiamento nem investimento. Aquisição de imobilizado via contrato de arrendamento mercantil, né? Então já não pertence à minha atividade também de investimento, porque é um arrendamento, né? Então não pertence. Bem obtido por doação, que não seja dinheiro. Então uma doação também não vai entrar na minha atividade de financiamento nem investimento. Troca de ativos e passivos não caixa por outros ativos e passivos não caixas, né? Então, quando eu troco nesse ativo ou passivo aí, que não afeta o caixa, né, nem o passivo também, que vai afetar o caixa, então essa transação também não tem, né, aí nenhum efeito, né, no fluxo de caixa, tá? Por decorrência de não está mexendo com o dinheiro, conforme nós vimos que a DFC está praticamente mexendo com o dinheiro, tanto na entrada como na saída, né? Aquilo que entra, aquilo que sai. Então, pessoal, nós fechamos por aqui, né, mais esse tópico que nós falamos aqui, né, sobre as atividades de atividades operacionais, de investimento e financiamento, ou seja, que vai ser a estrutura da nossa DFC que nós vamos trabalhar na próxima aula, né, já entrando mais para a estrutura dela todinha, né, o que vai entrar, vamos falar mais de forma resumida, aqui nós citamos alguns exemplos, e nós vamos partir para a forma mais resumida dela, da estrutura dela, ao qual vai ser a estrutura que nós vamos trabalhar nas nossas atividades práticas, tá? Que nós vamos estar montando também com vocês, né, toda a estrutura, e após a estrutura vamos expor um exemplo prático de como fazer, né, esse cálculo, essa variação, encontrar essa variação do nosso caixa. Conforme eu disse para vocês em aulas anteriores, né, a variação do caixa, né, a DFC vai medir para nós. Só que essa medida da variação do caixa, nós temos dois métodos, né, de avaliar, que é o método direto e o indireto. Ou seja, se eu tive uma variação, né, de R$100, mas de onde que veio essa variação? Veio do caixa, da minha atividade operacional? Veio da minha atividade de investimento? Veio da minha atividade financeira? É isso que nós vamos trabalhar. Então aqui nós vimos agora os exemplos, né, de quais atividades que afetam, né, aí no caso o operacional, quais que afetam o financeiro, quais que afetam o investimento. E depois nós vamos partir para a prática, né, para vermos, né, e analisarmos mesmo o balanço de uma empresa, o DRE dela, e jogarmos nessa estrutura da DFC. Então na próxima aula vamos trabalhar a estrutura da DFC já de uma forma mais prática,
tá? E depois partimos para a nossa atividade, né? Para treinarmos, né? E adquirirmos aí a prática de como fazer uma DFC, tá bom? Fico por aqui, que Deus abençoe vocês, até a próxima aula.